Seja você psicólogo, seja você estudante de psicologia, seja você pessoa interessada em psicoterapia, você já se perguntou qual que é a diferença entre TCC e ACT? São a mesma coisa? São coisas opostas? Uma parte da outra? Como que funciona a psicoterapia em cada uma delas? Esse é o nosso papo hoje. Eu quero conversar com você sobre diferenças e semelhanças entre uma abordagem conhecidíssima, que é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, e uma terapia que tem cada vez mais ganhado espaço, que é a terapia de aceitação e compromisso. De maneira científica, porém acessível, eu quero conversar sobre isso com você hoje. Então, se você é psicólogo, estudante de psicologia ou alguém interessado em saber mais sobre essas abordagens, fica aqui que esse vídeo é pra você. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, eu me chamo Sara Cedrak, eu sou psicóloga clínica, pós-graduando em ACT e eu crio conteúdo sobre psicologia, saúde mental, emoções e hábitos. Então, se é a sua área de interesse, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá? Eu acho que a melhor maneira pra gente começar falando sobre ACT e sobre TCC é entendendo a base teórica e conceitual de cada uma delas, porque o que a gente chama de TCC e ACT não é a teoria em si, é a aplicação da teoria na clínica. Então, falando justamente sobre essas bases teóricas e conceituais, a TCC ela parte de um modelo cognitivista, ou seja, um modelo que se baseia na ideia de que pensamentos influenciam emoções e comportamentos. Já a ACT, ela parte ali da análise do comportamento, também é pautada pela RFT, que é a teoria das molduras relacionais, que é um modelo de compreensão da linguagem, além de que ela também parte do contextualismo funcional. Eu sei que são muitas expressões, mas a gente vai conversar sobre elas. No contextualismo funcional, a gente parte da ideia de que o comportamento, inclusive emoções, pensamentos, tudo isso é tratado como comportamento, ele precisa ser inserido e entendido dentro de um contexto e também a partir da sua função naquele contexto. Ou seja, a gente não olha apenas para o conteúdo daquele pensamento, para aquela emoção, mas de que maneira aquele pensamento, aquela emoção tem influenciado no comportamento daquela pessoa. E se esse comportamento a aproxima ou a afasta dos valores de vida dela. Então, para a gente resumir essa parte conceitual, as duas partem de um modelo de compreensão mais comportamental, enquanto a TCC tem uma raiz cognitivista bem forte, inclusive entendendo pensamento e comportamento como coisas diferentes, enquanto a ACT vem principalmente do behaviorismo e do contextualismo funcional. Então, a gente entende, inclusive, pensamento como um comportamento que precisa ser analisado dentro de um contexto e que também precisa ser analisado procurando a sua função. E por que eu te expliquei essa parte teórica? Entender que essas duas abordagens, elas partem de raízes diferentes, também vai nos ajudar a entender que elas têm foco em intervenções, também maneiras de intervir ali diferentes, além de um modelo de compreensão mesmo de psicopatologia e de problema diferentes. A TCC entende que alterações emocionais e padrões disfuncionais de comportamento acontecem a partir de padrões disfuncionais de pensamento, que transformam, que muda a visão de realidade dessa pessoa e gera sofrimento. Já a visão de psicopatologia e de problema para a ACT não é o conteúdo dos pensamentos em si, não são pensamentos críticos, pensamentos errados, é muito mais a maneira como nós nos relacionamos com esses pensamentos, com essas sensações, com essas emoções. A própria ideia, inclusive, de comportamento disfuncional, ela não existe muito na ACT, porque a gente entende, de novo, o contextualismo funcional. Se aquele comportamento está acontecendo, se aquela pessoa está fazendo aquilo está ali por algum motivo, está ali por alguma função, nem que seja para evitar um certo desconforto, mas está ali por um motivo. E justamente por ter uma visão diferente do que é o problema, essas terapias também vão intervir de maneiras diferentes. A TCC ela vai trabalhar fortemente para identificar e alterar, modificar esses padrões disfuncionais de pensamentos, para então conseguir também modificar emoções, modificar comportamentos. Então, as estratégias e intervenções em TCC vão estar muito voltadas para a mudança do conteúdo desse pensamento mesmo, testes de realidade, mudança de percepção da realidade. Já na ACT, o objetivo não está em mudar o conteúdo desses eventos em si, o conteúdo desse pensamento ou a emoção em específico, mas sim mudar a relação que uma pessoa estabelece com eles e agir em função do que importa, mesmo com esses pensamentos e emoções difíceis presentes. Então, as estratégias e intervenções em ACT, elas estão muito mais voltadas a criar um espaço para que você consiga olhar e experienciar esses eventos privados desconfortáveis, pensamentos difíceis, emoções difíceis, sensações desconfortáveis e te ajudar a se relacionar com tudo isso de maneira mais flexível,
se isso te ajudar a dar um passinho na direção da vida que você quer viver. Se até agora esse vídeo tem te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre cada uma dessas abordagens, não me esquece de deixar seu comentário aqui, o seu like também. Me conta se você já teve contato com essas abordagens, qual que te chama mais atenção. Claro, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo sobre psicologia e saúde mental, tá? Tá, Sara, como é que funciona tudo isso que você me contou na terapia, no ambiente da terapia? Por exemplo, na TCC, se um paciente chega com um pensamento de eu não sou bom o suficiente, o terapeuta pode ajudá-lo a encontrar evidências contra essa ideia, ajudá-lo a reformular aquele pensamento de uma maneira mais funcional. Já na ACT, a gente vai ajudar esse paciente a olhar para esse pensamento enquanto um pensamento. O foco ali não vai ser no conteúdo daquele pensamento, se aquele pensamento é real ou não, mas no quanto que ele é útil para aquela pessoa ir em direção à vida e objetivos de vida valorizados. E o foco ali na terapia vai ser encontrar maneiras de olhar e experienciar aquele pensamento sem que ele seja uma barreira entre o paciente e a vida que ele quer viver. E aí, sendo muito sincero com você, existem técnicas e intervenções que são utilizadas por ambas as abordagens, como exposição comportamental, técnicas de regulação emocional, e também tem sido cada vez mais comum a integração mesmo de estratégias da ACT por terapeutas cognitivo-comportamentais. Então, vou abrir um parênteses aqui para minha opinião pessoal, tá? Eu acho que muito mais útil do que entender qual técnica e estratégia é TCC, qual técnica e estratégia é ACT. É entender qual que é a função disso que eu tenho feito enquanto terapeuta. Porque eu acho que quando você analisa essa função, você consegue entender se talvez a sua maneira de atuação está mais congruente com ACT, está mais congruente com TCC, entender também de que maneira isso tem chegado para o seu paciente. Eu tenho tentado mudar o conteúdo disso, reestruturar essas cognições, ou eu tenho tentado mudar a relação que o meu paciente estabelece com isso para então gerar mudanças comportamentais, porque eu sinto que esse sim é o principal ponto para entender a diferença entre as duas, não só na teoria, mas na prática também. E eu já digo logo que esse é um vídeo que tem um intuito muito mais didático para ajudar pessoas de fora da área, estudantes de psicologia, profissionais, a entender um pouquinho melhor da diferença entre as duas do que ranquear aqui nesse vídeo qual é a melhor. E eu sei que você estava esperando a treta, mas, gente, honestamente, eu me recuso a entrar na treta das abordagens, juro. Mas pra te resumir, ambas as abordagens são eficazes e baseadas em evidências, mas as duas partem de pressupostos diferentes e também têm maneiras diferentes de lidar com pensamentos, emoções e comportamentos. Eu acredito que essa escolha vai depender muito do estilo do terapeuta, das preferências que você tem também enquanto paciente e também de entender qual modelo terapêutico é mais eficaz pra você. E se você quer saber mais sobre terapia de aceitação e compromisso, você viu esse vídeo e ficou interessadíssimo na ACT, eu te entendo, porque desde que eu ouvi sobre essa abordagem eu fiquei obcecada. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, explicando como que ela trabalha. Basta você clicar aqui ao lado e ir direto para esse vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui e de ativar o sininho para você receber todos os próximos vídeos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.